que está ouvindo a minha voz nesse momento, fala: evangelista, eu estou passando por um deserto. Eu quero te convidar a adorar a Deus também nesse deserto, porque ver o Senhor Jesus, enquanto está tudo bem na nossa vida, enquanto estamos vivendo momentos de bonança, é muito bom. Mas enxergar o Senhor nos momentos de tribulação é melhor ainda. Então eu te convido a adorar a Deus de uma forma incondicional. Eu te convido a servir a Deus de uma maneira incondicional, independente do que Deus ele pode te oferecer, independente do que Deus pode fazer na tua vida, você ser fiel a Deus. E eu encontro essa característica na vida de João Batista. Independente do que o João poderia conquistar, independente do que João poderia ter, João preferiu ficar com o Senhor. E às vezes ficar com o Senhor exige irmos para o deserto, exige sair do meio de um sistema ao qual está corrompido, ao qual a nossa vida não está mais inserida. Então eu te convido hoje, você a ser como João Batista, ser voz do deserto, mas ser aquele que está em plena comunhão com o Senhor, que está em plena ligação com o Senhor. Hoje não é mais tempo de vivermos acomodados, hoje é tempo de viver em plena comunhão com o Senhor Jesus. Aleluia. E a Bíblia nos relata que nesse sistema todo corrompido, João ele vai para o deserto. E a Bíblia Sagrada nos relata que João Batista ele começou a pregar no deserto. E enquanto ele pregava no deserto, a Bíblia Sagrada nos relata que todo tipo de pessoa ia visitar João lá no deserto. A Bíblia nos relata que os fariseus iriam lá visitar João no deserto, e quando via João pregar, eles, da sua maneira hipócrita, acabavam se convertendo através da pregação do Evangelho. A Bíblia fala que os militares iriam lá, e quando via João pregar a palavra de arrependimento, eles também se arrependiam de seus pecados. E toda classe de pessoas iam até João no deserto. O problema, amados irmãos, não era João, mas sim a presença de Deus que estava com João no deserto. O problema não é onde você está, o problema é que a presença do Senhor tem que estar sobre a tua vida. E se a presença do Senhor não estiver sobre a tua vida, querido, não tem alma, não tem unção, não há nada que aconteça se a presença do Senhor não estiver em nossa vida. O principal que nós temos que ter é a presença de Deus na nossa vida. Não importa ser um templo luxuoso, não importa ser um ponto de pregação, não importa ser o teu quarto, o que importa é você ter a presença de Deus sobre a tua vida. O que vai fazer a diferença é você ter a presença sobre a sua vida. E uma coisa que eu encontro na vida de João, João era cheio da presença. Uma coisa que eu aprendo na vida de João, João ele não queria aparecer, João queria a presença. Outra coisa que eu aprendo na vida de João, João não queria o pecado, João queria a presença. Então, ouvintes da palavra do Senhor, é tempo de você priorizar a presença, porque sem a presença do Senhor você não é nada. Então, querido, prefira ficar como João, aquele que vai escolher a presença ao invés de posição. Escolha como João a presença ao invés de conforto. Escolha igual João a presença ou o pecado. João ele sabia que não poderia combinar duas coisas. João ele sabia que ou era a presença ou era o pecado, ou era a presença ou era a posição. João ele prefere ficar com a presença. Queridos, estamos vivendo em um mundo cada vez mais difícil de se viver o Evangelho, mas nós temos que fazer uma escolha: ou o mundo ou Cristo Jesus, ou o pecado ou viver em santidade. Nós temos que ser radical, querido, e também conservador no seu modo de viver, e radical na maneira de você professar a sua fé. Então é tempo de sermos como João, querido, que vai ser pregador do deserto, que vai pregar a palavra de verdade, que vai pregar a palavra de arrependimento, e que essa glória de Deus que estava sobre a vida de João também será sobre a nossa vida também. Essa presença que enche o nosso ser, essa presença que nos transforma, essa presença, amados irmãos, que nos satisfaz. É essa presença do Senhor que tem que estar sobre as nossas vidas. E a Bíblia Sagrada nos relata, queridos irmãos, que nesse tempo ao qual João pregava no deserto, nós sabemos que o Império Romano dominava ali
a terra da Judéia, onde hoje é Israel. E tinham sacerdotes, amados irmãos, que não eram tementes a Deus. E João, ele era filho de Zacarias, um homem que era temente, sincero diante de Deus, e que foi sumo sacerdote. E nós vemos a história que João, ele poderia ser um sacerdote, mas João, ele preferiu aquilo que Deus queria para a vida dele. João Batista, ele não foi um sacerdote, mas ele foi um profeta do Senhor. E muitas das vezes nós temos que abrir mão daquilo que agrada o nosso coração para agradar o nome do Senhor. Hoje é tempo de viver uma vida em que agrada o Senhor. Não é tempo de viver uma vida que desagrada o nosso Deus. E a Bíblia nos relata que João Batista, ele passou grande parte da sua vida vivendo no deserto. E é isso que eu quero falar para você hoje, nessa tarde, você servo do Senhor, que o deserto não é um lugar ruim do crente se viver. O deserto é um lugar onde o crente aprende muita coisa. O deserto é onde você vai aprender a ser crente de verdade. Tem muita gente que prega por aí que fala que deserto é lugar de passagem. Lugar de passagem é para aqueles que vivem em obediência. Mas aqueles que não vivem em obediência, querido, ele pode até morrer no deserto. Mas hoje, como profeta de Deus, como boca de Deus, hoje nessa tarde, eu quero profetizar que você vai entender o motivo de você estar no deserto. E você vai passar pelo deserto, não murmurando, mas você vai passar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Você não vai passar como o povo de Israel, rodeando em círculos porque estava murmurando. Mas você vai passar dando glória a Jesus. Você vai passar exaltando o nome do Senhor. Porque nesse deserto você vai aprender a ser um cristão verdadeiro. Nesse deserto você vai ser um profeta do Senhor. Nesse deserto você vai ser aquele que vai fazer a vontade do Pai em espírito e em verdade. A Bíblia Sagrada nos relata que João passou grande parte da sua vida no deserto. E a Bíblia nos relata, amados irmãos, por diversas vezes Deus formou pessoas no deserto. E é isso que eu quero falar, as características das pessoas que vivem no deserto, queridos. Porque João, ele vivia em um ambiente onde era um calor extremo de manhã e um frio extremo durante a noite. Era um ambiente que não era propício para alguém se viver. Mas João estava debaixo da presença do Senhor. E quando o crente está debaixo da presença do Senhor, ele vive em condições improváveis, querido. O que eu aprendo com isso? A nossa vida não está baseada naquilo que vemos, está baseada naquilo que nós estamos crendo. Estamos crendo em Jesus de Nazaré. E esse Deus é poderoso para sustentar a nossa vida. Esse Deus é poderoso para cumprir a sua palavra, desde que os recursos da terra se esgotem. Eu vejo acontecer isso na vida de João. A palavra do Senhor era sobre a vida dele. Então, querido, embora não tenha recursos, embora não tenha um ambiente agradável, o Senhor, ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então recebe essa palavra que o Senhor está dando para a sua vida hoje. Mesmo que os recursos da terra estejam se esgotando, por mais que você não esteja vendo nada acontecer, o nosso Deus, ele é poderoso para cumprir a sua palavra. Isaías, ele vai dizer que o Senhor proferindo uma palavra, quem o fará voltar atrás e quem o fará revogar a palavra que sai da boca do Senhor? O Senhor determinou uma palavra de vitória para a sua vida. Então hoje é tempo de exaltarmos o santo e poderoso nome do Senhor, que se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir a palavra do Senhor na tua vida, nem que para isso Ele tenha que te levar para o deserto, para que as promessas do Senhor venham se cumprir na sua vida. E a Bíblia nos relata que João estava no deserto. E a Bíblia nos relata que os filhos de Herodes, irmão, estavam vivendo um momento de prosperidade. Eles estavam reformando palácio, estavam reformando o templo. Mas a Bíblia nos relata que João estava no deserto e a presença do Senhor estava com João no deserto. João não queria estar com luxo, querido. João queria estar com a presença. Talvez você está ouvindo, está falando evangelista, eu estou numa prova tremenda. Irmão, você pode estar no deserto como João, mas se a presença do Senhor estiver contigo, não vai ter falta de nada para a tua vida. E a Bíblia nos relata que João estava lá no deserto, mas a presença do Senhor estava com ele. Melhor do que estar com prosperidade é estar
ficar com a presença. E hoje nessa tarde, querido, a presença do Senhor está invadindo o teu lar. A presença do Senhor está aqui nessa rádio, porque eu estou sentindo essa presença tomando, invadindo meu ser. Hoje Deus está mandando você fazer uma escolha. Escolha essa que é primordial para a tua vida. Tu pode estar no deserto, mas não se corrompa. Você pode estar na cidade, então não se corrompa. Prefira ficar com a presença. Oh, glória a Jesus, eu estou sentindo essa presença do Senhor enchendo meu ser. Porque, querido, propostas para você largar a presença, você vai encontrar no meio da sua caminhada. Ofertas ao qual o inimigo vai fazer para você largar a cruz, você vai encontrar. Mas eu vejo João renunciando a tudo para viver na presença. É tempo de renúncia, é tempo de permanecer na presença do Senhor. E a Bíblia nos relata, amados irmãos, ouvintes do Senhor, que João estava vivendo no deserto. E quem tem a presença do Senhor, querido, não importa o lugar, ele vai frutificar, ele vai dar fruto. A Bíblia nos relata que João estava pregando no deserto onde esporadicamente não deveria ter ninguém. E a Bíblia nos relata que o povo foi para lá para o deserto para ouvir a palavra do Senhor. O que eu aprendo com isso, querido, é a presença que nos enche. O povo que morava no luxo, morava em uma situação privilegiada, foi lá para o deserto ouvir a palavra que saía da boca de João. Ou seja, querido, o que enche verdadeiramente a nossa vida não é os nossos bens materiais. O que vai encher a nossa vida é a presença do Senhor sobre a nossa vida. Aquele povo estava gozando de um momento financeiro bom, porque era uma província romana de destaque, mas eles necessitavam da presença. Então, querido, eu quero te falar uma coisa: a sua principal necessidade é a presença do Senhor. E se a presença do Senhor não for sobre a tua vida, você vai ter falta de tudo. Mas se você tiver a presença como João, até mesmo no deserto você não terá falta de nada. E a Bíblia nos relata que João, ele percorreu todo aquele deserto da Judéia, as planícies do Jordão, pregando a palavra do Senhor. João estava vivendo ali, amados irmãos, um momento muito proveitoso do seu ministério, porque João estava querendo fazer a obra que ninguém queria fazer. João estava pregando em um lugar onde ninguém queria pregar, mas a Bíblia nos relata que a presença de Deus estava com João ali. Talvez, queridos, você se encontra num lugar onde ninguém quer estar. Você se encontra num lugar onde ninguém queria pregar. Você se encontra fazendo uma obra que ninguém queria fazer. Mas eu quero te falar uma coisa, querido. Assim como a presença do Senhor foi com João no deserto, a presença do Senhor hoje invade o teu ser nessa tarde. A presença do Senhor hoje invade a tua vida. E Deus está falando com você, que está na mesma condição do João no deserto. O Senhor está contigo e Ele está enchendo a tua vida. Ele está te dando força para você fazer essa obra. Ele está te dando força para você não desistir da caminhada. Ele está te dando força para que nesse deserto você venha frutificar e o nome do Senhor venha ser glorificado sobre a sua vida. E a Bíblia nos relata que João seguia pregando no deserto. E a Bíblia nos relata que lá no deserto, um monte de pessoas iria procurar ele. Pessoas essas sedentas da palavra. E você que está no deserto hoje, nessa tarde, não se preocupe não, que muitas pessoas sedentas também vão te procurar. Deserto é somente um lugar de aprendizado para você evoluir na sua caminhada com o Senhor. Eu nunca vi pessoas fiéis ao Senhor, mesmo estando no deserto, perecer no deserto. No deserto perece quem é murmurador. No deserto perece aquele que quer retroceder ao Egito. Mas aqueles que são fiéis ao Senhor, eles são vitoriosos no deserto também. Então eu profetizo que esse deserto que tu está passando não é para a tua morte. Esse deserto é para a tua vitória, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na sua vida. E a Bíblia nos relata que João estava no deserto da Judéia. Esse deserto, amados irmãos, não é um deserto tão grande quanto os outros desertos. Podemos assim comparar com o deserto do Saara, com outros desertos. Eu estava
pedindo uma orientação a Deus. Eu falei, Senhor, por que esse deserto que João estava passando é tão frisado? E Deus estava falando que esse deserto era o deserto que Deus estava com ele. E eu falei assim, Senhor,